Olá, sejam todos bem-vindos ao Aula Academia mais uma vez, o nosso espaço de aprendizagem de matemática. Vamos falar de número ordinal. Número ordinal está associado com ordem, ou seja, dado uma sequência ordenada, né? Quem é que posição relativa que cada objeto ocupa dentro dessa sequência. Vamos ficar limitados aqui até 10. Só uma rápida introdução, podemos usar os números, ou seja, podemos usar, né, os números para muitas coisas, mas dentre essas coisas nós podemos usar os números para contar, número cardinal, para mostrar a ordem em uma lista, ou seja, a ordem em que um determinado objeto numa coleção encontra-se nessa coleção ou nessa lista. Isso é que a gente chama de número ordinal. Ordinal está associado com ordem. Ou podemos usar o número também para uma simples identificação, um jogador em um time de futebol, por exemplo. Vou continuar aqui que a gente tem mais umas. Número cardinal, usado para contar, né? Quantos jogadores tem um time de futebol? Resposta: 11. Pronto, então isso é que é o número cardinal usado para contar. Quantas letras tem na palavra escola? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resposta: 6. Quantos dias tem em uma semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias. Com os números cardinais podemos dizer quantos objetos tem em uma coleção. Não importa que tipo de objeto essa coleção é constituída. Uma coleção de jogadores de futebol, uma coleção de letras em uma palavra, uma coleção de dias em uma determinada semana. Isso é número cardinal. Vamos continuar aqui. Numa corrida de 100 metros, entre Ana e Glória, Marcos e Alex, duas meninas e dois meninos. Ana, Glória, Marcos e Alex, são 4 corredores. Podemos estar interessados em que posição, em que lugar cada um dos corredores chegou ao final dessa corrida. Estamos falando de ordem. Em que ordem, em que lugar, em que posição cada um deles chegou, cada um desses 4 corredores, né? Chegou ao final da corrida, ao final da disputa. O número ordinal serve para indicar a posição em uma sequência ou em uma lista. O número ordinal, mais uma definição, né? O número ordinal expressa a posição relativa, ou seja, comparar um com o outro, né? De um item em uma sequência ordenada. Ordinal está associado à palavra ordem. Estou falando aqui, dando essas definições mais para o adulto, tá? Para o pai, a mãe, o professor, a professora, o irmão, a irmã, amigo que já entende desse assunto e que está aí ajudando a nossa criança ou grupo de crianças ou alguém interessado em aprender esse assunto, né? Números ordinais é o título do nosso trabalho. Ordinal está associado com ordem. Podemos usar o número para dar nome a um item, a uma pessoa ou a um objeto. Dizemos, por exemplo, que o centroavante do time de futebol joga com a camisa número 9. É o número da camisa apenas, né? Pegamos lá a camisa do jogador, lá tem a manga e tal, e aí damos a essa camisa o número 9. Pronto, é só isso, é para poder identificar uma determinada posição do jogador. Em vez de falar o nome dele, a gente coloca, podemos também escrever o nome do jogador, mas também numerar a camisa desse jogador, inclusive é uma exigência, né?
Podemos dizer que o goleiro joga com a camisa número 1. Às vezes o goleiro escolhe outra, tá? Mas ele tem que ser identificado por um determinado número. Podemos chamar esses números de nominais. São números que não está associado com contar, né? Não está associado com ordem, como o número ordinal. Nesse caso, o número não indica quantidade. Em vez de dizer que o jogador Marcos é o centroavante do time, podemos chamá-lo de camisa 9, ou seja, ele está jogando com a camisa número 9. E dizer, o camisa 9 fez 2 gols na última partida. Um comentário, né? Em vez de falar o Marcos fez 2 gols na última partida, o camisa 9, né? É uma forma de identificar. Dito isso, vamos apresentar aqui os números cardinais e os números ordinais até 10, tá? Vamos apresentar os símbolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E cada um desses símbolos tem o seu nome, né? Esses símbolos são usados aqui no Brasil, usado na Argentina, usado em Cuba, usado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália. Todos esses símbolos são usados igualmente. Agora o nome muda. Aqui em português, esse símbolo desse número cardinal nós chamamos de 1, esse de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Estou pronunciando o nome de cada um desses números cardinais e estou também escrevendo o número deles, tá? O número 1, o número 2 se escreve assim, o 3 se escreve assim, o 4 assim, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10 se escreve assim. Um D, um E e um Z. Bem, os números ordinais que servem para ordenar, eles podem aparecer no modo masculino ou no módulo feminino. O Marcos terminou a corrida em primeiro lugar. Então, isso é masculino, não é isso? Podemos dizer também que Júlia está estudando na primeira série. Aí seria feminino. Então, os números ordinais podem aparecer tanto no masculino como no feminino. Qual é o símbolo? O 1 com essa bolinha primeiro, 2 com a bolinha segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10 com essa bolinha. 10, né? Número 10 com essa bolinha na parte superior do número para poder indicar que é um número ordinal. Estamos indicando ordem. E como é que se escreve? A pronúncia é primeiro e se escreve assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10 com essa bolinha se escreve décimo. No masculino e no feminino, o 1 com azinho, o 1 com esse azinho lá em cima se escreve primeira, segunda, tá aqui os símbolos, né? 1 com azinho, primeiro, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10 com azinho lá em cima se diz décima. Como se escreve? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Em inglês continua sendo 1, 2, 3, mas não é assim que se pronuncia, né? 1, 2, 3, assim por diante, tá? Da mesma forma, em inglês não é assim que se pronuncia um primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar e assim por diante, tá? Depende da língua, depende da cultura, tá? Estamos falando em português, tá? Vamos aos exemplos. Ordenar. Então, estamos falando de números ordinais, né? Isso é o tema dessa nossa aula, né? Números ordinais. Então, estamos apresentando aqui essa coleção de objetos, ó.
São 3 cubos, né? 1, 2, 3. Primeiro, quantos dados tem nessa coleção? Bater o olho e responder. 3, não é isso? Então, esse é um número cardinal. Serve para indicar quantos objetos tem nessa coleção. Agora, estou perguntando da esquerda para a direita, ou seja, olhando da esquerda para a direita, olhando nessa direção, tá? Que posição ocupa o dado vermelho? Esse. São 3, né? Então, um está em primeiro lugar, ou na primeira posição, o outro está em segundo lugar ou na segunda posição, o outro está no terceiro lugar ou na terceira posição. Da esquerda para a direita, que posição ocupa o dado vermelho? Da esquerda para a direita, esse está na primeira posição, esse está na segunda posição. Não estamos usando esse tracinho não, tá? Esse está na primeira, esse está na segunda e esse está na terceira, tá? Porque pode aparecer também, às vezes, o primeiro com um pontinho e pode aparecer o primeiro com um tracinho, tá? Não vamos simplificar aqui, tá? Primeira posição, segunda posição ou terceira posição. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Então, é números ordinais. Da esquerda para a direita, que posição ocupa o dado vermelho? Segunda posição, não é isso? E o dado azul, esse, terceira posição. E o dado amarelo está na primeira posição, da esquerda para a direita. Vamos para mais um exemplo. Quantos quadrados tem nessa coleção, na seguinte coleção? Essa que nós estamos apresentando aqui, tá? Então vamos lá, contem para nós quantos quadrados tem nessa coleção. Estou pedindo da direita para a esquerda. Mudamos agora, hein? Da direita, olhando então nessa direção, tá? Da direita para a esquerda. Que posição ocupa cada quadrado? Por exemplo, esse marrom, esse verde, esse amarelo, tá? Vamos dar só ver aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, eu acho que não vai aparecer bem, tá? 5, 6 e 7, não é isso? 4, né? Voltar aqui para o cor branca, tá? Então temos uma coleção com 7 quadrados. Esses quadrados são todos coloridos. Aí eu estou querendo saber quem é que ocupa a primeira posição. Ou pode também trabalhar o seguinte, ó. Duas formas de trabalhar, tá? O marrom ocupa que posição? O laranja ocupa que posição? Então podemos trabalhar assim. O preto ocupa que posição? Ou podemos também perguntar de forma salteada, tá? O marrom ocupa que posição? Então, deixa a pergunta. O verde ocupa que posição? Fica mais interessante ainda. O amarelo ocupa que posição, tá? Para poder verificar se a criança realmente entendeu os conceitos de primeira posição, segunda, quinta, sétima, de forma sequencial. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. E depois quem está no primeiro, quem está no quarto lugar, quem está no sétimo, quem está em terceiro e assim por diante. Dá para explorar de várias formas, né? Estamos apresentando aqui uma coleção de 1, 2, 3, 4, 5 objetos, não é isso? A coleção seguinte tem quantos objetos? Esse aqui eu já respondi, 5. Da esquerda para a direita, estamos agora analisando assim, tá? Da esquerda para a direita, que posição ocupa cada um deles? A borracha, a caneta, o bem-te-vi, o quadrado mágico e o clipe, tá? Ou seja, primeiro classifique assim, né? Quem está em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Depois pergunte quem está em segundo, quem está em quarto, quem está em primeiro, quem está em quinto, tá? Essa é a forma que nós desejamos explorar esses exemplos. Mais um
uso uma aplicação dos números ordinais em um teste, classificação ordenada, tá? Em um teste valendo de 0 a 10, a nota mínima é o 0, a máxima é o 10. Os 6 estudantes da turma tiraram as seguintes notas. Teste de matemática, tá? Da nota maior para a nota menor, então é isso que eu estou perguntando, tá? Da nota maior para a nota menor, classifica o resultado dos estudantes, ou seja, quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo lugar, quem ficou em terceiro lugar, quem ficou em quarto lugar, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem não estamos usando tracinho, tá? Quem ficou em quarto, quem ficou em quinto, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quem ficou em sexto lugar, tá? Então, Marcos tirou a nota 4, Ana tirou nota 7, Lucas tirou nota 6, Glória tirou nota 3, não teve um bom desempenho. Jorge tirou nota 8 e Marta tirou nota 5. Tá? Depois de mostrar isso daí, se quiserem, podem colocar essas notas, os alunos e as notas, tudo de forma crescente, tá? Por exemplo, e perguntar quem está em primeiro, quem está em terceiro, quem está em quinto, quem está em segundo, quem está em sexto e assim por diante. Pode explorar esse exemplo de diversas maneiras. Bem, tem aí uma quantidade imensa de exemplos que a gente pode montar, né, sobre para poder trabalhar essa questão de número ordinal, explorando a questão de posição no espaço, né? Qual é a posição que ocupa, crianças em fila, quem está em primeiro, quem está em último lugar, questão do tempo, né? Os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Qual é o primeiro dia da semana, qual é o segundo, qual é o terceiro e assim por diante, né? Ou seja, existe muita coisa para ser trabalhada em cima de números ordinais, mesmo limitados ainda até o número 10. É o que eu tinha para apresentar no momento. Vejo vocês em breve. Um abraço para todos.